Eu sei que você trabalha bastante, tem feito um estudo profundo com relação à glândula pineal. Então, vou pedir para você falar um pouco a respeito da glândula pineal, onde está localizada, qual é a função dessa glândula. A glândula pineal ela fica no meio do cérebro, né? E nós estudamos em cadáveres, com microscopia eletrônica, procurando investigar a ultraestrutura da pineal. Porque a glândula pineal é entendida como sendo o órgão sensorial da mediunidade, ou seja, seria os olhos para o mundo espiritual, não é? Que capta. Na ciência contemporânea, hoje se sabe que a pineal ela é capaz de captar estímulo magnético e converter em neuroquímica. Então seria como se fosse um telefone celular, que capta a mensagem e uma área do cérebro adjacente ao lado da pineal, que é o tálamo, é a secretária eletrônica, arquiva a informação, não é? Então a gente está sempre captando conforme a nossa sintonia, não é? Se você sintoniza num problema de autoestima, se martiriza, se vitimiza, ou se você está otimista. Então, conforme a sintonia, você capta essas informações que ficam registradas no cérebro e vão impressionar a área emocional do cérebro. Então, muitas vezes nós temos sensações e impressões que a gente não sabe de onde vem. E é a nossa sensibilidade que capta através dessa atividade sensorial, que faz parte de nossas hipóteses de trabalho, que é a glândula pineal. E Sérgio, você acredita que a espiritualidade, o tratamento espiritual deve estar associado aos tratamentos clínicos? Essa é uma questão que nós estamos investigando junto à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Como o médico deve abordar essa questão espiritual, uma vez que a Organização Mundial de Saúde já determina que qualidade de vida envolve aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Fantástico. Inclusive a Organização Mundial de Saúde alerta no protocolo de qualidade de vida, o QOL 100, ele alerta o seguinte, que a medicina deve investigar aspectos semiológicos da questão espiritual. Porque semiologia quer dizer como você investiga. Por exemplo, o organismo, você vai medir a pressão arterial, você vai ver se a pessoa está corada, se ela está hidratada, se ela está respirando, como é que está, etc. Isso é semiologia. Na parte psíquica também, se a pessoa está com um humor estável, um raciocínio lógico, aquela coisa toda. E no espiritual, como é que você investiga? Entendeu? Então, hoje existe um interesse por parte da medicina, bancado pela Organização Mundial de Saúde, de se investigar como é que o médico deve abordar a questão espiritual. Mas sabidamente, a fé e alguns approaches espirituais, como nos Estados Unidos eles chamam de hands-on, imposição de mãos, ou prayer, a prece, ou o chamado bodywork effort, que é o channeling, é a canalização, o mediunismo, eles interferem no processo de saúde e doença, sabidamente. Então, a frase, né, onde a ciência se cala, a fé se inicia, tem sentido para você, Sérgio? Eu acho o seguinte, a ciência ela lida com o sensorial, não é? Aquilo que você pode ver, enxergar, ver, ouvir, medir, mensurar. Ela lida com esse universo sensorial, não é? A ciência vai ter limitações com relação ao universo do incognoscível. É aquilo que a razão não alcança, não é? E existe uma psicologia do sagrado, que é a nossa ligação com uma força superior, não é? E que nós não temos como enxergar com os olhos ou ouvir com os ouvidos, mas a gente pode sentir com a alma. Então, nós poderíamos dizer que a ciência e a filosofia vão até onde a razão alcança, não é? A partir dali, começa o nosso lidar com o incognoscível, pelas emoções, pelas artes, pelo lidar com o sagrado, e nesse contexto a ciência encontra seus limites. E como é que você, nesse contexto da universidade, consegue levar a ciência e a espiritualidade, ou a medicina e a espiritualidade, Sérgio? Primeiro a gente precisa saber qual é o limite da ciência. Não é? É como, por exemplo, na música. Você pode fazer uma crítica musical de uma sinfonia. Aquela sinfonia tem uma tonalidade de Si maior, Si menor, ela é no ritmo moderado ou ritmo rápido, ela veio do século XIX ou é do século XX. Você pode fazer uma crítica, não é? Mas é diferente de ouvir a música e sentir a música. Não tem como você explicar. Ela atravessa a razão e toca um universo da alma. Sim. Não é?
Então, do ponto de vista da ciência, o que ela pode fazer é tentar cercar de lógica uma série de fenômenos da natureza e que envolve a relação do homem com o mundo espiritual, uma vez que o materialismo não teve prova científica, né? Já se passaram 400 anos depois de René Descartes, não tem um trabalho científico de nenhuma universidade do mundo que tenha provado que o materialismo seja a realidade existencial. Então, espiritualidade, vida após a morte e comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo corporal entram como hipóteses científicas. E a ciência pode se acercar tentando encontrar uma lógica coerente dessa holografia do que representa a vida. No entanto, existem questões espirituais que são referentes ao aspecto moral, que é a capacidade da pessoa amar, ser solidária, se transformar, perdoar, ter serenidade, ter paz, que são coisas que a ciência não tem como abordar. Isso é só a vida vivida, não é? Aprender com a vida. E falando em aprender com a vida, o que você tem feito, Sérgio? Fala um pouco do teu projeto, do Uniespírito. Essa Uniespírito é um projeto de uma universidade, Universidade Internacional de Ciências do Espírito. Essa universidade tem a pretensão de se tornar uma universidade que leve em consideração a espiritualidade, vida após a morte e a necessidade do ser humano se tornar um ser solidário, vamos dizer assim, não é? Quebrando com esse modelo materialista, corporativista das universidades convencionais. Mas é um projeto, na verdade eu sou um Don Quixote sem Sancho Panza, sabe? Mas quem tiver interesse, nós temos o site www.uniespirito.com.br, pode estar se informando mais a respeito. Na tua prática, para quem não te conhece, você é médico psiquiatra. Eu sou médico clínico geral. Sim. Né, neurocientista, estudo o cérebro e áreas do comportamento e, portanto, invado a área da psiquiatria. E eu gostaria que você falasse um pouco assim de casos clínicos, casos que chegam até você, alguns exemplos que você possa lembrar, onde foi importante essa tua visão, né, da mediunidade, da espiritualidade, de todas essas questões junto à medicina, junto à tua prática, Sérgio. Aí há muitos casos curiosos, né? Por exemplo, havia uma paciente que ela havia sido internada no hospital psiquiátrico e ela chegando lá no refeitório, ela pegou e derrubou as mesas do refeitório violentamente e foi contida pelo staff do hospital e colocada num quarto com portas fechadas assim, porque ela arrebentava as portas, era um quarto forte e etc, etc e tal. Ela dizia assim para mim, depois de ter passado toda a crise, dizia: doutor, eu era espectadora de tudo que estava acontecendo, mas eu fui tomada por uma força que me dominou, mas eu mesmo observava que o que eu estava fazendo era uma coisa errada. Esse caso, a questão envolvia uma possessão, e eu digo possessão baseado no Código Internacional de Doenças, do CID-10, o ITF 44.3. Então, na verdade, é muito importante o médico saber discriminar onde entra o viés espiritual, mediúnico, entendeu? Num caso, porque se não for abordado esta questão fenomenológica, no caso, o médico fica restrito à medicação, com resultados pobres muitas vezes. Entende? Então, esses casos são muito frequentes. Casos também de o indivíduo é diagnosticado com epilepsia, vem um eletroencefalograma com resultados normais ou com alterações eletroencefalográficas que não justificam a alteração. E quando você vai ver a crise, você percebe que não é uma crise tipicamente epilética, que há uma mistura entre uma conversão histriônica, que é um modelo diagnóstico diferente da epilepsia, e não sabe o que fazer com aquilo, mas é muito interessante, existe uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, na obra do André Luiz, que usa o termo manifestação histeroepileptiforme. São casos mediúnicos. Se você não abordar também sob um viés espiritual, você não consegue dar um encaminhamento para o caso. Normalmente você usa a medicação, no caso anticonvulsivante, para conter, você vai trabalhar a pessoa, porque mediunidade é que nem árvore. Ela abre uma copa para o além, mas precisa ter raiz. A identidade da pessoa precisa estar sendo trabalhada. Para ela abrir uma copa
Né? Porque eu digo assim, o primeiro espírito que a pessoa precisa receber é você mesmo, não é? Quer dizer, você saber para o que você veio ao mundo, qual é a sua missão, qual é a sua vocação, o seu papel no mundo, isso é que é importante. Aí você vai se abrir para outros focos. Então a mediunidade envolve essa questão psíquica e trabalhar a questão fenomênica. Existem muitos perfis de mediunidade que se a pessoa não exercitar, ela não tem domínio. E hoje